Olá, amigos. Vocês gostam de biografia? Vocês gostam de biografias malucas? Vocês gostam de biografias malucas escritas por caras malucos? Vocês gostam de biografias malucas escritas por caras malucos sobre caras malucos? Então não perca o vídeo de hoje. Talvez você goste desse livro. Livro de hoje, Estou vivo, vocês estão mortos. A vida de Philip K. Dick, escrito por Emanuel Carreri. Minha categoria número 1 do Desafio Livrada 2022, um vencedor do Princesa das Astúrias. Emanuel Carreri ganhou o Princesa das Astúrias em 2021. E entre a vasta obra deles, porque vocês sabem que o Princesa das Astúrias é premiado a obra do sujeito, não um livro específico, escreveu este maravilhoso livro biográfico desse escritor de ficção científica que eu temo dizer que seja a minha paixonite do ano aí, cara. Cara, assim, eu peguei a obra do Philip K. Dick em ocasiões específicas para ler, e a cada livro que eu fui lendo eu fui ficando um tiquinho mais apaixonado. Esse ano, quando a Aleph botou na nossa mão Os Três Estigmas de Palmer Eldritch pra gente fazer uma conversa com a Fátima, né, com o Lucas, aí o Murilo pode deixar o link. Aliás, Murilo, deixa também o link do Homem do Castelo Alto e do Android Sonho com Ovelhas Elétricas pra galera poder saber um pouco mais sobre o Dick. Cara, eu fiquei descaralhado com o livro. Eu falei, não, eu preciso saber mais sobre esse cara, sobre o que ele pensava, sobre as coisas esquisitas dele. E tinha esse livro aqui, né, cara? Já tinha dado várias olhadas nele e agora foi a hora de eu lê-lo e trazê-lo pra você que me assiste daí da sua casa. Vamos lá. O que o Carreri nos conta sobre a vida do K. Dick? Falou que K. Dick é nascido e criado na Califórnia, né, em Berkeley, onde tem aquela universidade de música hoje em dia e tudo mais, né? Nasceu no final da década de 20. Mãe dele era uma sufragista, feminista, uma pessoa pra frentex. Teve esse episódio muito traumático da irmã dele, né? Ele teve uma irmã gêmea que morreu coisa de 25, 28 dias depois, e a mãe fez uma lápide para os dois já, e botou a data de nascimento, né, e data de morte da irmã, e colocou só a data de nascimento do Phil, e ficou esperando ali, né, para quando ele morresse ele fosse enterrado ali também. E isso fez algum impacto na vida dele. Mas o que o Carreri desmistifica pra gente, entre as várias coisas que o Carreri desmistifica sobre a vida do Dick, é que, para além de um cara meio maluco, que realmente ele foi, para além de um cara drogado, que realmente ele foi, para além de um cara místico, religioso, que ele claramente também foi, o Emanuel Carreri fala que o Dick desde sempre foi um cara que soube explorar aquilo que parecia interessante ao ouvido das pessoas acerca do seu próprio biografismo desde uma primeira infância. Então ele era um cara, uma criança nerd que estudava teste psicológico para passar neles ou para dar o resultado que ele quiser, para manipular testes psicológicos. Ele era um menino que, quando descobriu que a galera se interessava por essa história da irmã gêmea, explorou ela muito bem, né? E a todo momento parece que o Carreri quer pintar o Dick como um cara, como um rato, né? Ele fala aqui da brincadeira do rato. A brincadeira do rato é uma brincadeira que o Philip K. Dick fazia com umas enteadas dele, que é uma espécie de banco imobiliário, só que existe a figura do rato, que é uma espécie de deus do banco imobiliário que muda as regras a qualquer momento, né? Então, assim, quer dizer, o Philip K. Dick, acima de tudo, ele foi um manipulador e agente do caos da própria vida. Ele é um cara que era muito pouco afeito a galera concordar com ele. Quando a galera concordava com ele, ele tratava de dar uma discordada, qualquer o assunto que fosse. Ele não gostava de que as pessoas concordassem muito com ele. Ele era um cara que gostava da imagem que ele passava para as pessoas desde muito cedo. Ele era um cara alguma coisa vaidoso, um monogâmico inconfessável que arrumava mulheres tirânicas e meio malucas e coisa do tipo, e abandonava uma para ficar com a outra num ciclo contínuo, etc. Mas acima de tudo ele era um cara que, desde um primeiro momento, escrevendo já ficção científica, né, ele era um cara, primeiro, que era muito lido, o cara era muito erudito, culto pra caramba, o cara lia filosofia, lia teologia, lia psicanálise, lia biologia, tipo, todas essas áreas
do conhecimento humano sobre a vida, ele dava um jeito de ler. E ele era um cara que trabalhava muito, né? Escrevia muito. E trabalhou numa loja de discos e coisa do mais. Ele era um melômano muito, muito ativo, né? E ele era um cara que tinha, desde o primeiro momento, quando eu estava falando, uma ligação muito próxima entre vida e obra desde o primeiro momento. Então, assim, no final do livro, Emmanuel Carrère diz que a maior fonte para escrever a biografia dele foram os próprios livros do Dick. E, de fato, se você lê as histórias e acompanhar a vida do Dick aqui por esse livro, você vai ver que os temas que ele está tratando no livro, ele está sempre muito ligado com alguma preocupação muito grande da vida dele naquele exato momento. E o que o Carrère faz nesse livro, que eu acho que é um dos melhores movimentos como biógrafo que ele executa nesse livro, é fazer um comentário que ao mesmo tempo é uma exegese da obra do Dick e uma justificativa do momento existente dele naquele trecho em específico. Achei isso fantástico, porque mostra que é um objeto biografado que nasce de uma profunda admiração artística, né? Quer dizer, o Carrère gosta mesmo de ler a ficção científica do Dick. Um cara que entende bastante, né? Ou pelo menos tem uma leitura muito atenta e muito particular à obra dele. Ao mesmo tempo que parece que ele também não curte muito ele se sobressaindo. Assim. A impressão que dá pra gente lendo o livro é que o Carrère gosta do Dick obscuro, gosta do Dick incompreendido. Quer dizer, quando ele tá mais na merda, quando ele tá mais fudido, mais o Carrère gosta dele. Quando ele tá se dando bem, quando ele tá em altos ciclos e tal, aí ele despeja uns comentários maldosos sobre ele, fala que ele é arrogante, fala que ele é pedante e coisas do tipo. Porque parece que o K. Dick para o Carrère me parece que é um tesouro que ele quer guardar do mundo. Assim, né? A impressão que eu tive lendo o tom que ele usa em certas partes do livro. A história do Dick começa muito tranquila, né? Começa com uma história relativamente normal, né? Com alguns percalços subjetivos, específicos da vida dele, mas é mais quando ele começa a ficar muito doido com as revelações teológicas dele. Ele foi um cara que se converteu ao catolicismo durante um tempo, né? E adotou uma forma muito particular, né, de visão católica que ele tinha, e de um questionador da realidade muito grande, né, que as pessoas podem conferir no maior trabalho deles, que é o Exegese, né, que é um compêndio de páginas que ele escreveu alucinadamente durante anos a fio, né, parece que a coisa gira em torno de 8.000 páginas aí, que ele escreveu de maluquice sem tamanho. É quando ele passa primeiro pelo inferno das drogas, primeiro pela conversão, depois pelo inferno das drogas e depois pela revelação teológica que ele tem, que a gente vê que o cara realmente era singular, assim, sabe? E a singularidade dele, o questionamento dele sobre o que seja a realidade, né? Eu sempre falei para vocês, né, que parece que as obras do Dick sempre questionam o que é o homem e o que é a realidade. E eu sempre achei que, porque como eu li primeiro os Androides Sonham com Veias Elétricas, eu achava que o que é o homem, né, essa primeira pergunta, fosse a pergunta mais importante da obra dele. Mas depois eu vi que não, que na verdade assim, o que é o homem é só um desdobramento dessa segunda pergunta de o que é a realidade. E o que é a realidade me parece que foi a grande preocupação do Philip K. Dick durante toda a vida dele, com revelações muito, muito malucas mesmo, né? Assim, notório conhecimento de todo mundo, o episódio da lampadinha, né? Da cordinha, que não tinha cordinha, que era o interruptor, ele achou que ele estava vivendo uma realidade paralela. Cara, assim, pra vocês terem uma ideia, só para linkar 3 acontecimentos da vida dele, para vocês terem uma noção. O Philip K. Dick, quando era criança, tinha um sonho recorrente em que ele achava um livro chamado O Império Nunca Acabou. E ele sentia no sonho que se ele pegasse aquele livro e lesse, ele ia ter a resposta de tudo o que é preciso saber sobre a vida.
E ele nunca conseguia. Ele sonhava várias vezes que ele estava na biblioteca procurando esse livro. Cada sonho o livro estava mais perto. Ele sempre chegava. Ele estava numa caixa, ele estava folheando a caixa. Ele voltava no sonho, continuava folheando a caixa. E quando ele chegava no final do livro, ele pegava, acordou e tal. Tipo, não voltou mais. Beleza. O primeiro sucesso comercial do Philip K. Dick foi O Homem do Castelo Alto, né? Ele escreveu ali na década de 50, pouquíssimo tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele queria escrever sobre o I Ching, porque ele estava muito viciado no I Ching, mas ele precisava escrever também sobre o nazismo, porque a humanidade estava, na época de discutir aquilo também. Então ele escreveu O Homem do Castelo Alto, né? Já discutimos o livro aqui. E o livro ele conta a história de como seria os Estados Unidos se o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então a parte oeste da Califórnia fica ali, até as Montanhas Rochosas fica para o Japão, o resto dos Estados Unidos fica para a Alemanha. E existe um momento do livro em que o Sr. Tagomi, que está com uma joia na mão, ele está com uma joia que dá um vislumbre para ele de uma outra realidade. Ele não sabe disso, mas ele fica meio transtornado pela joia que ele está segurando. E de repente ele vai procurar um bicitaxi e não acha bicitaxi. E daí ele vê na rua passando um monte de carro que ele nunca viu antes na vida. E daí ele entra num café e o café não tem japonês que nem ele, só tem americano. E os americanos não tratam ele com o mesmo respeito, com a mesma deferência que tratam ele lá fora. E ele fica meio atordoado com isso. E quando ele sai do café, as coisas voltam ao normal. Já aparece bicitaxi, já aparece outros carros, etc. Então aquilo ali dá a entender de que ele visitou uma realidade paralela, que é a nossa realidade, a realidade dos Estados Unidos, que ganhou a guerra mundial contra o eixo, contra o Japão e a Alemanha, e ele vislumbrou aquilo, que é o tema de um livro que existe dentro do livro do Homem do Castelo Alto, chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado, acho que é isso, The Grasshopper Lies Heavily. Tem uma personagem do livro, que é a Juliana, que ela tem esse livro, é um livro clandestino nos Estados Unidos, dominado pelo eixo, e ela vai até a casa do escritor, do Hawthorne Abendesen, que é o escritor que escreveu esse livro e que o Philip K. Dick adotou esse nome para ser o pseudônimo dele posteriormente. E ela vai perguntar para ele por que ele escreveu aquele livro. E como vocês sabem, O Homem do Castelo Alto foi um livro que o Philip K. Dick escreveu inteiro jogando o I Ching, Então o I Ching dava para ele o direcionamento que ele deveria dar no livro. E quando ela fez essa pergunta, ele jogou o I Ching e o I Ching revelou a resposta. Porque é verdade, porque é a verdade, E o livro meio que acaba assim. Então se vocês leram O Homem do Castelo Alto, vocês sacam. Legal. Muito tempo depois, coisa de tipo, sei lá quantas décadas depois, assim, depois da conversão dele ao catolicismo, depois das drogas que ele experimentou. Ele nunca foi um cara exatamente junkie, assim, é bom que se diga, As pessoas acham que a obra dele foi toda baseada em experiências psicodélicas e tudo mais. Não que ele não tivesse tido essa fase, ele teve, mas foi uma fase muito curta, gerou livros muito tristes, Por exemplo, Os Três Estigmas de Palm Eldritch ele não fez com a experiência dele de droga. Ele só tinha usado droga uma vez quando ele fez esse livro. Esse livro é um livro sobre as visões dele sobre Deus, Mas O Homem Duplo, sim. E O Homem Duplo é um livro tristíssimo, Se vocês leram ou se vocês viram a adaptação do Richard Linklater, vocês sabem do que eu estou falando. Bom, muito tempo depois ele pede uns remédios pela farmácia e a moça que vai entregar tem um pingente com um peixe no pescoço, assim. Ele olha aquele pingente e ele fica maluco, cara. Ele olha para aquilo ali e ele tem um vislumbre, assim como o personagem que ele escreveu décadas atrás também teve, o vislumbre da joia que permite com que ele acesse uma realidade paralela. Ele lembra do livro, o Império Nunca Acabou, e ele se dá conta, na cabeça dele, de que o Império Romano nunca acabou e na verdade eles estão vivendo o ano 70 depois de Cristo ainda, e os romanos, o Império Romano ainda está sob o controle do mundo e transformou a galera num simulacro de civilização, para manter eles afastados do domínio dos cristãos. E os cristãos se encontram clandestinamente sob o signo do peixe, que é o símbolo de Jesus Cristo. E a partir daí ele fica convicto de que ele está vivendo um simulacro de realidade e passa a investigar isso.
Principalmente parece 2 livros amarram bem essa questão da realidade dele e que definem isso como os livros mais importantes da carreira dele, que é o Ubik, né, que é um livro impressionante, e o Valles, que eu não li, mas que também parece que é um livro muito denso, né, teoricamente denso. E aí, se vocês lerem a biografia, vocês vão ver por que o Ubik é o livro mais importante dele e, segundo algumas pessoas, o livro mais importante do mundo, né? Mas isso eu vou deixar para quem lê o livro, a biografia dele. Cara, eu devorei esse livro aqui. Ele não é um livro grande, mas também não é pequeno, né? Ele tem quase 400 páginas, 355 páginas, de uma letra relativamente pequenininha. Mas, bicho, eu não conseguia parar de ler esse livro aqui. Isso aqui, pra mim, foi uma das leituras mais sensacionais que eu fiz esse ano. Eu fiquei maluco. E daí, tipo, eu também fiquei maluco em ler mais o Dick, mas também fiquei mais maluco de ler o Carreri. Porque o Carreri tem esse dom de achar histórias sensacionais para narrar. E quem leu Limanov, né, enfim... Eu cheguei a fazer resenha do Limanov aqui pro canal ou só fiz pra tag, Murilo? Eu não lembro agora. Mas bom, deixa um link aí depois então pro pessoal. E assim, gosto muito da maneira como o Carreri investiga os objetos que ele pretende biografar ou relatar, enfim, né, as investigações que ele faz. Gosto muito de como ele gentilmente se insere, né, nas percepções, objetos biografados, enfim, em algumas comparações com a própria vida, enfim, eu acho ele não acho que seja um movimento de vaidade, né, embora quem falar que também não vou ficar dizendo o contrário, né, pode muito bem ser interpretado como isso, mas eu acho que é uma demonstração de gentil afeição ao objeto, né, a razão pela qual ele faz isso. Então gosto muito dessa maneira como o Carreri conduz os livros dele. Tá? Me parece que esse livro aqui está esgotado na Aleph, cara. Então assim, se vocês se interessam e tal, faça uma pressão lá pra Aleph aí, fala assim, cara, Aleph, bota essa parada aí que a gente viu o louquinho do livrado lá falando e a gente quer ler essa parada aí agora também, enfim, mas bicho, sensacional. Eu não paro de recomendar esse livro para as pessoas. Leiam Carreri, leiam sobre a vida de Philip K. Dick, principalmente leiam os livros do Philip K. Dick. O cara é sensacional. Fazia tempo que eu não li uma biografia, principalmente uma biografia tão boa quanto essa. Tá? Eu, particularmente, não sou assim tão fã de biografia, mas achei isso aqui excelente mesmo. Recomendo a todos os amantes da literatura do Brasil e do mundo. Tá bom? Galera, se inscrevam no canal, dá um joia. Ajuda a gente lá no Catarse, que é muito importante a sua contribuição lá pra gente, cara. A gente está se esforçando para fazer cada vez mais um conteúdo de qualidade, para manter uma constância e para manter uma constância inclusive no nível ali da discussão e tudo mais. E para isso a gente precisa da sua ajuda. Ajuda a gente lá, que realmente salva a gente aí, cara. Né? Você sabe que a gente está vivendo aí um momento crítico da nossa economia, tá todo mundo meio ferrado. Então qualquer contribuição aí é muito, muito bem-vinda para mim e para o Murilo, tá bom? Galera, é isso. Escreva aí, comenta o que vocês quiserem. Um abraço e... Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. I'm just another brother like I love.